Se você tem uma Bíblia, por favor, abra no livro de Josué, no capítulo de número 4, versos 10 e 11. Josué capítulo 4, versos 10 e 11. Josué 4, 10 e 11 diz assim: porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão. Diga assim, no meio do Jordão. Em pé, diga em pé. Até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, diga comigo, tendo passado todo o povo. Olha para o teu irmão e diga assim, todo mundo. Diga, todo mundo. Então passou a arca do Senhor. Presta atenção na leitura. Então passado todo o povo, passou então depois a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Se você pode, coloca a mão no teu coração, por gentileza. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta manhã, por esse domingo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito já esse ano, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado, obrigado, gratidão. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ouvirmos tantas coisas lindas, maravilhosas, revelação das Escrituras, coisas que nos inspiram a viver o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe a tua palavra, abençoe as Escrituras, abençoe aquilo que vai ser pregado esta manhã, e que o Senhor nos ajude, que este ano tenhamos a graça, o poder, a unção de viver o que o Senhor planejou para nós. Oramos gratos em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Se você pode, por favor, dá uma olhada para o teu irmão e pergunte assim para ele: como vai o seu 2022? Bom, eu não sei você. Os últimos dias que eu estive aqui na igreja foi a terça-feira da Vitória, onde o pastor Eduardo Bortolossi, da igreja Família lá de Sorocaba, pregou uma palavra maravilhosa. No domingo anterior, o pastor José também pregou uma palavra extraordinária. Aí veio o terço, o pastor Eduardo pregou muito bem, uma palavra muito gostosa de ouvir, que nos dava a sensação de que poderíamos viver o extraordinário, e de fato o tema desse ano, dupla honra. Aí veio a virada do ano, nós tivemos 3 cultos, às 6, às 8 e às 10, e o pastor José, ele foi muito inspirado por Deus e trouxe uma palavra muito gostosa e que mexeu com o meu coração. Aí nós ficamos uns dias fora, e hoje pela manhã eu voltei para a igreja. Aí o pastor José pediu para a pastora Melissa estar pregando a palavra de Deus. Então esses últimos cultos, 5 deles, onde eu estive ouvindo a palavra de Deus, e hoje pela manhã, literalmente eu fui atropelado por aquilo que Deus quer fazer em 2022. E eu acredito, se você prestar atenção, se você abrir os seus ouvidos espirituais, abrir o seu entendimento para aquilo que nós estamos vivendo através da palavra, através da pregação, o que Deus está nos propondo para viver, nós vamos ter um ano maravilhoso e extraordinário. Não quer dizer que que nós não teremos dificuldades, problemas, adversidades, circunstâncias adversas, mas quer dizer que Deus está nos preparando para um ano muito abundante. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus.
E o pastor José visitou esse texto, o livro de Josué, muito nos últimos dias do mês de dezembro do ano passado. Esses dias de descanso eu estava com a Regina e ela me falou de uma pregação e me mandou o link e eu ouvi essa pregação. Essa pregação ela trouxe também, e parecia que estava tudo ligado àquilo que eu já estava ouvindo esses últimos dias. Por isso que eu perguntei para você, como é que vai o seu 2022? Porque a mensagem que eu quero trazer e dividir aqui está baseada praticamente nisso tudo. Provavelmente é um resumo de algumas coisas que eu acredito serem importantes logo no início aqui desse ano, no mês de janeiro. E por quê? Porque nós precisamos ter uma visão de como que nós precisamos viver um ano. Esse pastor que ela me mandou a mensagem é o pastor Mário Rui Soto. Ele é pastor da Rio Song de Portugal. E foi muito bom ouvir porque em português, bem portuguesado, né? E eu gosto de ouvir o português falando, porque o português falando é inspirador, né? Eles falam assim um sotaque muito interessante. E é gostoso de ouvir. E eu gosto de falar, eu gosto de ouvi-los. Tem algum português aqui? Tem. Tu és portuguesa, nascida em Portugal, ou filho de português. Não é gostoso ouvir? É demais ouvir um português. Eles não falam porquê, eles falam por quê. É gostoso. E quando eu ouvi a mensagem, além de gostar do sotaque, eu gostei da palavra. Simples, mas muito profunda. E é para isso que eu quero que vocês e nós todos estejamos pensando nesta manhã. Porque nessa mensagem, em todas elas que eu ouvi, havia uma simplicidade ungida na ministração da palavra. Havia uma clareza, mas com profundidade, que eu, de vez em quando, fiquei pensando, como a pastora Regina de vez em quando fala, por que eu não pensei nisso? Deveria ter sido eu que tinha pregado essa palavra. Deveria ter sido eu que tivesse pensado nessa inspiração e pregado esta palavra. De simples, mas profunda. Porque traz uma análise interessante. E agora eu li para vocês, para a gente pensar nessa mensagem aqui. E eu gostaria de falar sobre isso. O que será importante para você e para mim em 2022? O que é importante para você nesse ano novo de dupla honra que a gente começou? O que é salutar? O que é imprescindível? Será que nós precisamos de mais um congresso, mais um seminário, mais unção, mais cultos avivados, mais palavras ungidas? Ou nós precisamos trazer a consciência de que o ano novo já chegou, nós já estamos nele, e precisamos elaborar a nossa jornada baseado no que temos ouvido, do que temos recebido, e fazer alguma coisa e nos posicionarmos em relação a isso. Porque, irmãos, nós não podemos ser consumidores dos programas e das atividades da igreja. Nós não podemos ser consumidores de pregações. Nós não podemos ser consumidores das coisas que a agenda da igreja oferece. Nós precisamos olhar para o que Deus está falando, para aquilo que Deus está revelando, e nos posicionarmos com relação a isso. Porque foi exatamente isso que Josué está vivendo aqui. Ele está saindo de um momento, e Deus está propondo uma transição deste momento para outro momento.
E se você observar e conhece as Escrituras, você vai ouvir, vai ler que Deus chegou para Josué e disse assim para ele: Moisés, meu servo é morto, agora é com você, porque o que Moisés fez, trouxe o povo até aqui, inclusive você. Então, foi fechado um ciclo aqui. 2021 fechou um ciclo penoso para muita gente, dolorido para muita gente, talvez traumático para muita gente, mas ele terminou, ele acabou, e está começando um novo ciclo. E a proposta de Deus para Josué é: acabou o tempo de Moisés, mas vai começar um novo tempo, e esse novo tempo agora é com você. Eu começo te dizendo que acabou um ciclo na tua vida, mas está começando um novo ciclo na tua vida, e Deus conta com você. Ele está nos transicionando, Ele já nos transicionou de um ano que nós vivemos muitas coisas, e algumas delas muito intensas, que nos marcaram. Mas Deus nos trouxe até o final de 2021, e nós podemos falar assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Só que daqui para frente, e do agora para o final de 2022, o que Josué está vivendo aqui é algo que Deus está dizendo para ele, que as coisas não vão mudar com relação à palavra, não vão mudar com relação a tudo que ele prometeu, mas ele não pode mais contar com a presença de Moisés, que falava com Deus face a face. Isso quer dizer que talvez você e eu contávamos com muitas coisas de 2021, tudo certo se ela foi transferida para 2022 e a gente puder contar de novo com elas, mas o que Deus está dizendo é: o que é que você precisa para esse novo ano? O que eu e você precisamos para que ele seja interessante, para que ele tenha êxito, para que eu tenha êxito, para que nós vivamos um sobrenatural? E é importante você e eu entendermos que o livro de Josué, ele é um livro histórico. Ele está contando a história do povo de Deus que saiu do Egito e está em direção à terra prometida. Então essa história, ela vem de uma forma literária sendo narrada. Ela está sendo narrada, os dias, as circunstâncias, o que está acontecendo. Então está narrando a chegada diante do Jordão, a travessia do Jordão em direção àquilo que Deus falou para eles que iria fazer. Mas agora o protagonista não é mais Moisés, o protagonista disso tudo na liderança é Josué, que é o que está acontecendo no capítulo de número 1. E aí então nós vamos vendo Deus trabalhando isso inicialmente. Se você olhar comigo, dar uma olhadinha, por exemplo, no capítulo 1, está dizendo: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés morreu, levanta-te. Diga assim comigo: levanta-te. Sabe o que Deus está fazendo aqui no capítulo 1? Ele está mostrando para Josué que precisa fazer uma transição, está dando para ele uma inspiração. Diga assim comigo: inspiração. Ele está dizendo: levanta-te. Ele está inspirando para Josué continuar o que Moisés, obviamente, do ponto de onde Moisés parou, se extinguiu, morreu, partiu. Ele está dizendo: agora é com você, agora é você que vai continuar o que eu já estabeleci. E deixa eu te dizer uma coisa: o que Deus falou que vai fazer não depende de alguém, depende do poder dele, da soberania dele.
Nasce gente, morre gente, mas os propósitos de Deus vão ser cumpridos, porque Ele não depende de um homem, Ele depende de alguém disposto a continuar a fazer o que Ele falou que vai fazer. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. Então o que Ele falou que vai fazer na sua vida, vai acontecer, não importa o meio, mas vai acontecer. Então Ele faz o que? Ele inspira, Ele traz inspiração, é um capítulo de inspiração. Ele vai falando para ele: olha, não temas, vai para cima, eu vou te ajudar, eu vou ser contigo, as coisas vão acontecer. Esse ano Deus vai pegar você e vai te inspirar poderosamente. Virão inspirações extraordinárias. No capítulo 2, conforme as mensagens que a gente veio ouvindo, a mensagem que eu ouvi, que a Regina me falou, é um capítulo também que o autor da pregação diz de investigação. Ele falou: tá bom, eu tenho que ir lá para a terra prometida, deixa eu investigar, deixa eu dar uma olhada, como é que vai ser lá, deixa eu conhecer o que me espera do outro lado. Então ele escolhe 12 espias das 12 tribos e manda ir lá ver. Você conhece a história, 10 dá más notícias, 2 sabem exatamente o que vai acontecer, quando obviamente lá atrás estava havendo isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos pensar, planejar, ter uma fé inteligente, ter uma fé sadia, uma fé que pensa, uma razão que acredita que esse ano vai ser uma bênção. Mas nós não podemos ser irresponsáveis de não planejar, de não pensar, de não investigar, de não fazer o mínimo, para que quando nós chegarmos em 2022, nós de fato e de verdade falarmos: nós fizemos, mas o Senhor esteve conosco, nos ajudou todos os dias desse ano. A outra coisa que a gente vê no capítulo 3 é que ele fala da instrução, e é por aqui que a gente vai caminhar. Mas a inspiração, a investigação e a instrução, ela não pode ficar só aí. Irmãos, a gente vem para cultos, a gente fica muito inspirado, a gente fica energizado, a gente fica ungido, é ou não é? Que palavra, que adoração, que revelação. É nisso que eu me peguei pensando nas 5, 6 últimas pregações, inclusive a de hoje pela manhã, inclusive da virada com o pastor José. O que a gente vai fazer com tudo que Deus tem falado? E é aqui que ele diz o que precisa ser feito. Nós precisamos ter iniciativa, porque não adianta eu ser inspirado, não adianta uma boa palavra, não adianta uma profecia profunda, reveladora, maravilhosa, não adianta eu saber para onde estou indo e o que eu vou enfrentar, não adianta eu ter instrução de como fazer e não sair do lugar. Não basta decidir, tem que decidir fazer. Tem gente que diz assim: decidi que este ano vou emagrecer. Aleluia. O que adianta você decidir que emagrecer se você não fechar a boca, se não for para academia, se não for dar uma caminhada? O que adianta decidir emagrecer se você não faz nada? O que adianta eu vou me formar na faculdade? Eu sequer fui fazer o vestibular. Eu decidi prosperar esse ano, orando em casa, não fazendo nenhum curso que possa potencializar e dinamizar o seu currículo. Decisão somente por si só não resolve nada. Inspiração por si só não resolve nada. Saber o que eu vou enfrentar lá por si só não resolve nada. As instruções que eu recebo de Deus,
se eu ter a instrução e não fazer nada, não resolve nada. Eu vim aqui esta manhã para te dizer que você vai sair do lugar, que você não só vai decidir, mas você vai fazer, você vai ter êxito, Deus vai ser contigo, e você vai sair do 0 e vai para o 1, vai para o 2, vai para o 3, porque você não só decidiu, você decidiu e você vai fazer, você vai tomar a iniciativa, você vai ser proativo, você vai sair do negativismo e você vai viver o extraordinário de Deus. Porque quando Deus falou para Josué: olha, Moisés morreu, agora é com você, que adianta ter uma palavra e não agir em direção àquilo que Deus falou? Tá bom, o que eu tenho que fazer? Esta é a instrução. Então ele saiu do lugar. E mais do que iniciar, eu quero orar e profetizar e declarar que 2022 será um ano de iniciativa e também de acabativa. Você vai começar e você vai terminar em nome do Senhor Jesus. Escute isso: toda promessa só será uma conquista se começarmos a andar na direção daquilo que foi prometido. Você ouviu o que eu te disse? Tem gente que fala: eu tenho uma promessa, mas não anda na direção daquilo que foi prometido. E deixa eu lhes dizer algo: Deus não tem só promessa para as nossas vidas, Deus tem uma herança para as nossas vidas. Fiel que prometeu, Ele vai cumprir. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Diga: eu tenho que fazer alguma coisa. Não gostei. Você não vai fazer. Diga assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Olha para o teu irmão e diga assim: você vai ter que fazer alguma coisa. Olha para ele com mais vontade. Agora que você já está casado, Tiago, olha para sua esposa e diga assim: nós vamos ter que fazer alguma coisa. Casado, irmão. Eu saio da igreja no ano passado solteiro, volto a estar casado. Coisa abençoada, casar sexta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Você orou, irmã? Não, você falou o quê? Ah, você orou? Eu acho que foi ele que orou muito, viu, irmão? Estou brincando. Vai começar e vai terminar 2022, conforme o texto que nós lemos, que Josué recebeu uma inspiração, ele foi investigar a terra, ele recebeu a instrução, mas ele precisava sair do lugar, ele precisava tomar não só a decisão, mas ele precisava ir na direção. E aqui esse cenário do texto que nós acabamos de ler, ele nos ajuda muito e nos ensina muito para nos inspirarmos este ano. Esse cenário aqui mostra algumas ações do que eu preciso para 2022. De fato ser um ano de dupla honra. Quantos querem isso? Diga glória a Deus. Se eu quero que esse ano seja um ano de dupla honra, a primeira coisa que eu preciso fazer, conforme os textos e o contexto de tudo isso, está no capítulo 3, versos 3 e 4, que diz assim, no capítulo 3, que eu quero ler com vocês, 3 e 4 diz assim: e ordenaram o povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Olhem para mim, olha o que Deus instrui: partireis, saiam do lugar e vão na direção do lugar onde eu falei que vocês devam ir. Saia do lugar. Deixa eu parar essa Siri aqui. Fica quieta, Siri. Tchau. Ele está dizendo e dando uma instrução: saiam da onde vocês estão, olhem para lá e partam. O que isso quer dizer? Que a gente tem que sair e seguir a arca. O que eu preciso fazer para 2022? Eu preciso olhar para frente. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 3, salvo engano é 14, o verso 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos tirou de 2021. Eu me esqueço de 2021, porque Deus está me colocando em 2022, e Ele está falando assim: Lázaro, olha para frente, olha agora para 2022, olha agora para a proposta que eu tenho para você nesse ano de 2022. Esse 2022 eu quero honrá-lo duplamente, eu quero abençoá-lo duplamente, mas saia do lugar da estagnação, saia daí, esqueça o que passou, esqueça o Egito, esqueça a vida passada e olha para a arca é a presença de Deus. Olha para frente, olha para a minha presença e comece a andar, comece a dar o primeiro passo, comece a ir na direção de 2022. Já estamos no dia 16 de janeiro, e até o dia 16 de janeiro, todos os dias, Deus esteve com você. E sabe o que Ele quer me dizer? Ele te dizer: continue olhando para frente, porque você vai chegar no dia 17, 18, 19, você vai vencer janeiro, você vai vencer fevereiro, você vai vencer março, olhando para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. É importante olhar para frente e esquecer o passado, porque o passado ele tem uma didática e uma dinâmica. Só serve para mim, para eu saber onde eu errei e como eu posso fazer melhor, e não para ser saudosista do que foi, mas dizer: aquilo que eu não fui muito bem, eu vou melhorar esse ano em nome de Jesus, e vou seguir em frente. Quantos querem isso? Diga glória a Deus. Amados, Deus gosta de gente disposta a olhar para frente. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus gosta de gente que olha para frente. Entenda que Deus gosta, Deus ama todos nós, mas quando Ele faz a proposta, Ele orienta e diga assim: vão em frente, saiam daí. O que passou, passou. Agora é hora de olhar para frente e entender que tem uma jornada a ser feita. E é importante, o pregador falou uma coisa muito interessante, que quem lida com aconselhamento, que quem lida para ajudar pessoas a sair de uma vida de estagnação, de medo, de frustração, de depressão, de tantas coisas que esta vida traz de ruim para a gente, ele falou que uma das coisas que faz a gente às vezes paralisar é o medo. E de verdade o medo é um negócio paralisante. A gente às vezes não consegue olhar para frente, ou não tem assim esperança do futuro, de medo que as coisas não deem certo de novo, porque o medo é paralisante. Mas e se acontecer de novo? E se fechar tudo de novo? E se acontecer de novo a frustração? E se me decepcionar de novo? A proposta de Deus não é você ficar preso ao medo. A proposta de Deus nunca foi você ficar preso ao passado. A proposta de Deus é: igreja, olha para frente. Povo, olha para frente. Vocês estavam lá, mas eu quero te levar para outro nível, para outro lugar, para outra situação. Olha para frente. Sai dessa situação, sai daí. O verso 3 e o verso 4 está falando exatamente isso. E haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, 900 metros. O que ele está dizendo? E não vos achegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passaste antes. O que ele está dizendo? Vocês não sabem o que vai acontecer em 2022, mas não se preocupem, a minha presença vai lá antes. Deixa eu te dizer, Deus já chegou no dia 31 de dezembro de 2022, Ele só está dizendo para a gente: vem, 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 porque eu já cheguei aqui, e Ele vai te levar até lá, se você continuar a olhar para frente. É importante a gente discernir isso. É necessário a gente olhar para frente. Quando eu olho para os meus medos, as minhas frustrações, tristezas, decepções,
eu preciso entender que elas devem ser didáticas, para me ensinar que eu, em olhando para frente, eu não quero mais vivenciá-las, mas não posso me amedrontar de não querer ter novas experiências olhando para frente. Quantos vão olhar para frente? Quantos vão olhar para frente? Se você pode, olha para alguém e fala assim: olha para frente. A proposta de Deus para Josué: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas faça apenas uma coisa: olhe o que está instruído na palavra que você recebeu. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e muito menos olhe para trás, mas olhe para frente. Eu ia falar olha para cima, mas olhe para cima também. Olhe para frente, veja o que lhe está proposto. A vida realmente é um convite para a gente olhar para frente, vencer o medo e nos vestir de coragem. E segunda coisa, que o que eu e você precisamos para 2022, é uma coisa muito interessante, é olhar para frente e saber que Ele vai nos abençoar para chegar até o fim. A palavra de Deus diz que Ele é o alfa e o... Você sabe o que isso significa? Alfa é o começo, e o ômega é o... Ele vai te abençoar no começo, sim ou não? Quem vai ser abençoado no começo? Quantos acreditam que Ele vai nos abençoar no fim também? Mas e no meio? No meio tem uma coisa muito interessante aqui, que até chegar ao fim existe uma jornada, existe uma situação. Então o que eu preciso até chegar ao fim? Eu preciso permanecer firme no meio do processo. Porque o que acontece no meio do processo? Escuta, eu não sei você, mas tem coisa que eu luto para esperar que aconteça. Eu não gosto de fila. Alguém gosta de fila? Eu não gosto de trânsito. Minha filha também não gosta, e ela está aí. Sabe quando a gente é impaciente? Quando a gente quer que alguma coisa aconteça logo? Quando a gente não é aquela pessoa que fala assim: não, vai dar tudo certo. Claro, sabe, tem algumas coisas que não são do jeito que a gente gostaria que fosse, elas demoram um pouco mais. Eu gosto das coisas rápidas. Tem gente que não aguenta o processo porque é impaciente. E aqui, para que a gente consiga entender como é que será o fim, eu preciso permanecer firme no meio do processo. O que isso quer dizer? Que quando você olha o texto das Sagradas Escrituras, o texto que eu li, olha assim, no verso 9, 10... Pararam, pois, os sacerdotes que levaram a arca no meio do Jordão. O pastor Jorge foi muito inspirado por Deus quando ele falou algumas coisas a respeito disso aqui. E eu entendo, e ouvindo a pregação, que quando os sacerdotes pararam no meio, duas coisas importantes: que até você chegar ao fim, você precisa às vezes fazer algumas pausas, dar algumas paradas, reavaliar a rota, relembrar a palavra, se nutrir de novo da promessa, para continuar dia após dia, porque após isso haverá um bom futuro te esperando. Eu não sei se você está me entendendo, mas quando Deus falou assim: prepara no meio do Jordão, porque no meio você olha para trás e olha para frente, você já chegou no meio do caminho. Sabe o que Ele está nos dizendo? Que até chegar ao fim, no meio, nós vamos ter que aprender de Deus que haverá algumas pedras, algumas circunstâncias contrárias. O Deus que falou para ele: sai, vai, o povo saiu e foi. Por que Deus manda parar no meio? Está louco?
E se a água vier para cima da gente? Haverá alguns momentos esse ano de 2022 que Deus vai falar assim para ele: calma, tenha calma, tenha paciência. Eu quero que você faça uma pausa, para você retomar o fôlego, para você se refazer, para você relembrar a palavra que eu vos tenho dito. Por quê? Porque no momento que a gente começa no gás, dia 1 eu vou começar a ver da nova, dia 2 eu vou começar a ver, a primeira eu vou fazer isso, você faz um monte de planos, mas aí chega fevereiro, março, abril, os boletos também. Fui PVA. Ai, Jesus. Aí você fala: como dupla honra? Como dupla unção? Pô, que palavra inspiradora foi lá. Que palavra encorajadora, estimuladora. Mas olha aqui os problemas. Diante dos problemas, diante dos boletos, diante das dificuldades, permaneça firme no meio do processo, porque aquele que é o alfa e aquele que é o ômega, aquele que é o começo e aquele que é o fim, é também o Deus do meio, é o Deus da dificuldade, é o Deus que estará conosco todos os dias, até que o fim chega, todos os dias, até a consumação. Quantos estão entendendo essa palavra? Muitos desanimam no meio, porque começam animado, mas aí vem uma luta, aí vem uma situação, aí vem uma adversidade, aí vem uma condição, aí vem uma traição, aí vem uma doença, aí vem um desemprego, aí vem tanta coisa ruim. Mas meu Deus, não foi isso que eu ouvi, não foi isso que Ele me prometeu, não foi isso que eu me inspirei, não foi isso que eu planejei. Ei, não interessa como começou, o que interessa é que Ele tem um fim glorioso, e mesmo que o meio seja dificultoso, Ele te prometeu e me prometeu: eu estarei com você todos os dias. O nosso problema é o meio do caminho. Porque no meio do caminho eu tenho que ficar lá parado, vendo o povo passar, vendo gente ir na minha frente, vendo gente chegando antes. E às vezes, escute, essa palavra é para alguém aqui, alguém que não fez o que você fez, não pagou o preço que você pagou, não investiu o que você investiu, não orou como você orou, não se entregou como você se entregou, e você vê ele chegando. Ei, eu quero te dizer uma coisa: você pode se sentir assim, mas Deus está te dizendo: eu estou com você em qualquer momento, em qualquer situação, mesmo no meio da tua luta. E quando eles pararam no meio, eles começaram a olhar o povo indo. Alguém pode dizer: o povo foi indo e Deus estava agindo. Eu vou começar a terminar algo que até já falei aqui. Cuidado com os atalhos, porque para ir em direção à terra prometida, tinha um Jordão no meio, e eles precisavam cruzar o Jordão. Há pessoas que, quando encaram uma dificuldade, uma adversidade, uma circunstância, uma coisa ruim, querem pegar um atalho. Com Deus não tem atalhos, com Deus tem um caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quantos querem andar nesse caminho? Diga glória a Deus. 2022 é um ano para olhar para frente, crer nas promessas, porque eu vou herdar uma herança, eu vou tomar posse de uma herança. 2022 é para eu permanecer firme no meio do processo, não é tomar atalhos. Jesus não está nos prometendo que chegaremos ao final do ano de 2022 sem alguma dificuldade. O que Ele está nos prometendo é que Ele vai estar todos os dias conosco.
independente do que aconteça. Eu já tive notícias esse ano tristes, já tive notícias ruins, de falecimento, de tentativa de suicídio, de separação, de pessoas que perderam o trabalho, de dificuldade familiar. Agora, entre um culto e outro, um irmão falou: olha, a minha esposa está com síndrome de pânico, precisamos de ajuda. Mas para quem está deprimido com síndrome de pânico, ou com qualquer pessoa que tenha perdido já esse ano alguma coisa, eu tenho uma boa notícia para você: Jesus está nesse meio aí, e vai permanecer com você até que o seu ômega aconteça. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. Como vai ser o seu 2022? Olhando para frente. Como vai ser o seu 2022? Acreditando, sabendo que Ele está comigo no meio do Jordão. No meio do Jordão tem pedra, algumas difíceis de carregar, mas se Ele estiver comigo, eu vou chegar lá. E por fim, a última parte que eu quero compartilhar com vocês é que quando você vê o capítulo de número 4, verso 10: pararam, pois, os sacerdotes que levaram a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandou Josué dizer ao povo. Diga assim: vai se cumprir tudo. Aí, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E aí ele diz uma palavra interessantíssima: e apressou-se o povo e passou. E apressou-se o povo e passou. Primeiro, olhar para frente. Segundo, eu ter a certeza absoluta de que eu vou permanecer firme no meio de todo e qualquer processo que me acontecer. E por último, não perder tempo com coisa que me atrasa. Olha o que aconteceu. Depois que tudo foi cumprido, conforme Moisés tinha dito para Josué fazer, acabou o que tinha que ser feito? Bora! Não perca tempo com picuinhas. Não perca tempo no meio do processo. Tem um tempo para ficar aí no meio do Jordão. Depois que acabou esse processo, vá em frente. Se tem uma coisa que precisamos entender, é o valor do tempo. Não há mais condições de perder tempo na vida. A vida passa muito rápido. Não há mais tempo de perder tempo com mimimi, como diz o pastor Rick. Não temos mais condições de ficar atrasando a nossa vida. Olha o que Paulo fala. Paulo diz: remindo o tempo, porque a volta de Jesus está próxima, irmãos. O que te fez perder tempo em 2021, você vai levar para 2022? É isso que você quer da sua vida? Perder tempo. Perder tempo com coisa que não te leva a nada e a nenhum lugar. Deus está falando para ele: foi feito o que tinha que ser feito, agora saiam apressadamente. O verso está dizendo que o povo passou apressadamente. Apressou-se o povo e passou. Tem coisa na sua vida que poderá querer te travar, te segurar, para que você não ultrapasse. Uma coisa interessante, o camarada falou, né, Regina? Sobre coisas que nos param no meio do Jordão, ou param no meio da caminhada. Sabe o que é? São aquelas coisas que a gente não conseguiu resolver e ainda são peso para nós. Relacionamentos que não resolveu, perdão que não foi liberado, perdão que não foi lhe pedido, situações as quais te magoaram, te machucaram. Não leve mais isso para 2022, ultrapasse isso.
depois de ter feito o necessário, saíram apressadamente. Eu oro, peço a Deus, em nome de Jesus, que nada nos deixe lento esse ano de 2022, seja principado, potestade, dominador, seja trauma, seja mágoa, seja tristeza, nada destas coisas nos faça andar vagarosamente, mas que nós corramos, aleluia, que nós corramos a jornada e a estrada e aquilo que Deus quer que nós façamos para esse ano, em nome de Jesus. Não leve peso mais para esse ano, e se apresse, porque nós precisamos remir o tempo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu quero terminar afirmando 3 coisas. Você está recebendo inspiração? Louvado seja o nome do Senhor. Se inspire nos melhores sonhos e projetos. Você está fazendo os melhores planos da sua vida. Se inspire, faça, e louvado seja o nome do Senhor. Busque conhecimento e instrução e ouvir bem o que Deus está te pedindo. Mas hoje, tome a decisão e faça alguma coisa na direção do que o Senhor te falou. Decida fazer alguma coisa. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela: decida fazer alguma coisa. Ele está te chamando para ação, para você fazer alguma coisa. Quantos entenderam? Diga glória a Deus. Fique de pé comigo para a gente orar. Eu estou terminando. Como é que você quer terminar 2022? Eu quero terminar 2022 com a consciência de que eu caminhei nele, olhando para frente. Quantos querem isso? Eu quero terminar 2022 com a consciência de que talvez eu chorei, talvez eu me lamentei, talvez eu tive perdas, mas com a consciência de dizer como o profeta disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero terminar 2022 com a consciência que eu carreguei o peso que Deus quis que eu carregasse. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É assim que eu quero terminar 2022. Eu estou no começo dele, mas eu quero terminar dizendo: estou com pressa de fazer o que tem que ser feito. Não estou para perder tempo. Irmão, não perca tempo. Faça o que tem que ser feito. Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Fale para Deus: eu quero um 2022 olhando para frente. Eu quero um 2022 sabendo que no meio do processo eu posso ter pedras para carregar, mas eu tenho uma promessa do ômega: eu vou chegar até o fim. Eu quero e eu decido que 2022 eu não vou perder tempo, eu vou fazer o que tem que ser feito. E depois de fazer o que tem que ser feito, eu vou me apressar para ir em direção ao alvo que Deus me propôs. Pai, obrigado pela tua palavra.